Olá, uma boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui para poder fazer a apresentação do meu portfólio da minha Faculdade de Ciências da Religião. Peço a vocês apenas um instantinho para mim agilizar o slide para vocês, tá ok? Aqui. Só um instantinho. Pronto. Beleza. Tá aí, portanto, meus queridos. Centro Universitário Internacional Uninter, a minha faculdade. Portfólio, área de Humanidades. Curso, Licenciatura em Ciências da Religião. O tema do portfólio. Esse é o tema geral da escola, tá bem? Alimentação, ciência, tecnologia e sustentabilidade. No meu curso, neste momento agora deste portfólio, eu vou atender a solicitação no quesito alimentação, tá bom? Aí dentro do meu portfólio eu escrevi aqui, colocando esse título: Por que é tão difícil chegar o alimento na mesa dos mais pobres? Quais os objetivos desse trabalho? Identificar os níveis de acesso à alimentação, identificar as demandas sociais da cidade ou região relacionadas à questão alimentar, desenvolver uma notícia, reportagem e também realizar a produção de um flyer para a divulgação de um projeto social. Aqui, portanto, vem o princípio do trabalho: a desigualdade social e a insegurança alimentar. Com a nova realidade pandêmica, a insegurança alimentar vem se tornando um pesadelo nas noites e dias dos brasileiros. Neste quadro de desigualdade social, a classe mais empobrecida é a que mais sofre a falta de alimentos sobre a mesa. Isso é óbvio, né, gente? Mas vamos lá. Aqui eu peguei uma comparação, tomando, por exemplo, o próprio nosso estado do Paraná. Todos sabem que o nosso querido estado do Paraná é composto por 399 cidades. Mas, veja, presta atenção nisso que eu vou demonstrar para vocês. Dessas 399 cidades, apenas 21 cidades possuem população acima de 100 mil. Mas, o que eu quero citar com isso? Vamos lá. Curitiba, que é a capital, tem 1.963.726. Depois seguido por Londrina, que tem 580.870. Maringá, 436.472. Ponta Grossa, com 358.838. Cascavel, com 336.073. São José dos Pinhais, com 334.620. Tem mais algumas aí, mais ou menos nessa faixa etária, nessa faixa aí de número de população. Mas o que eu quero citar para vocês é o seguinte: olha, a comparação que vocês vão prestar atenção. Vamos para o próximo slide. Aqui, ó, o exemplo de desigualdade natural, tá? Eu intitulei dessa forma. Por que desigualdade natural? Vamos lá? Desigualdade natural porque faz parte do nosso cotidiano. As cidades crescem, se desenvolvem. Só que tem um porém. O que acontece? Os recursos eles são enviados para as grandes cidades. Os recursos eles são enviados para as capitais. Presta atenção nesse slide para você ver. Ó, das 399 cidades do Paraná, 336 cidades têm menos de 30 mil habitantes. Dessas mesmas 336, 200 dessas cidades está entre 5 mil e 20 mil habitantes. Veja, portanto, que, olha, quase 100 cidades, olha, 98 cidades, tem menos de 5 mil habitantes. Então, essa é a desigualdade. A desigualdade que eu estou chamando aqui de desigualdade natural. Por quê? É óbvio, todos os recursos, as melhores oportunidades de emprego, tudo vai para onde? Vai para as metrópoles.
As cidades pequenas não se desenvolvem por quê? Porque os recursos muitas vezes não chegam até elas. Quando chega, é aquela questão, chega deteriorado, chega naquela forma, quase que aquele desvio de verba que infelizmente acontece no nosso país. Então, só para vocês terem um exemplo, eu tenho uma prima que ela tem um filho e ele sofre alguma deficiência. Cada 60 dias ela tem que ir para Curitiba para realizar o tratamento dessa criança. Por quê? Porque Maringá não é possível, Londrina não é possível. Ela só conseguiu ter esse atendimento do seu filho em Curitiba. Então ela se desloca de ônibus de Colorado a Curitiba. Tem que reservar um trocadinho, né? Tendo ou não tendo, né? Inclusive teve vezes até dela citar, né? Meu Deus, ter passado momentos difíceis com o filho. Então esta é a questão da desigualdade. Por que um morador de uma pequena cidade ele é obrigado a se deslocar por questão de cuidar da saúde, por questão de adquirir algum bem, algo assim, em termos até de trabalho, de indústria, vamos dizer assim. Tudo é focado nas grandes metrópoles. Então, aonde que você vai perceber o quê? Que as periferias dos grandes centros não representam a realidade do país. Olha para você ver o número. Somente 21 cidades no estado do Paraná têm população acima de 100 mil. 336 cidades é de 30 mil para baixo. Então, as periferias dos grandes centros, quer dizer, das capitais, elas não representam a realidade do país. Por quê? Porque a desigualdade é muito maior do que a apresentada. A disputa e competitividade entre os grandes atacadistas favorece o quê? Favorece o consumidor, é claro. Mas de que maneira? Veja como exemplo, ofertas de supermercado. Os grandes supermercados estão aonde? Nos grandes centros. As cidades pequenas não são beneficiadas com muitas vezes dessas ofertas que são dadas, oferecidas por esses grandes atacadistas. Apesar de que hoje em dia a internet favorece bastante. Mas, não tendo aquelas lojas físicas, torna-se mais difícil o acesso para aqueles que moram nas cidades pequenas. Porque veja, que o mesmo não ocorre nas cidades pequenas. O mesmo que? Essa competitividade, essa disputa, essas ofertas. Por que não ocorre? Porque nas cidades pequenas, o muito que acontece é isso aqui, ó. Como exemplo de Colorado mesmo, que eu posso citar para vocês. Existe apenas aqueles mercados pequenos, aonde que há um monopólio dos preços da mercadoria. Então, dificilmente você vai ter em um mercadinho pequeno aquela oferta que um grande supermercado dá quando se encontra ali no grande centro. Então vamos lá. Colorado. Apenas um supermercado de médio porte e outros 4 de pequeno porte. E inúmeras mercearias esparramadas pelos bairros. Isto lembra, em Colorado. Também na região, não só em Colorado, na região como um todo, há um contingente de empresários que trabalham exclusivamente com cestas básicas. Mas o que tem a ver isso com o que nós estamos falando? Cestas básicas? Claro que tem a ver. Não é questão da alimentação? Nós estamos falando aqui de cestas básicas. Um contingente grande de empresários que, com o agravamento da pandemia e a exorbitante alta dos preços dos alimentos, alguns desses próprios empresários chegaram-se a fechar as portas. Então, o que você entende por isso? Se pessoas que têm lá um trabalho já firmado, fixado, estão baixando as portas, o que fazer então com o trabalhador? Veja, qual que é a consequência das altas dos preços? Defasagem dos salários e a mudança do comportamento das pessoas. Antes, a ida ao mercado era como um passeio para a família. E o marido, a mulher, os filhos compravam de tudo, o suficiente para passar o mês ou até muito mais. Hoje, atualmente, pratica-se o quê? A famosa sacolinha, que é comum. Você vê inúmeras pessoas indo ao mercado, mas saindo o quê? Com 2 sacolinhas na mão. Então isto faz com que a dona de casa ela vá várias vezes ao mercado, pegando só o que é essencial. Veja, coloquei aqui para você ver uma realidade comum. Sabe aquele cafezinho que você ia na casa do seu vizinho, do parente ou do aderente? Ou que você oferecia na sua casa, que você ia beber na casa do seu amigo? Até esse cafezinho tá difícil, não tá? Por quê? Porque o preço do pó de café
praticamente dobrou. Não é possível mais você fazer aquelas várias garrafas de café para servir os seus amigos, vamos dizer assim. E pode ter certeza que os seus amigos pensam da mesma qualidade quando você chega na casa dele, viu? Vamos lá, o que fazer então diante dessa nova realidade? É uma realidade triste, mas é a realidade vivida hoje para cada um de nós. Ainda feliz de quem tem o seu emprego, tem o seu salário garantido, mas vamos lá, algumas consequências devem ser observadas. Conversando com um empresário da cidade local, aqui de Colorado, e radialista, o senhor J. Silva, ele é proprietário da JS Comunicações. Essas palavras são deles, tá bom? É dele. Vamos lá. Ele diz assim: poucos são os que recebem a atenção dos planos existentes. Se faz necessário a exclusão de alguns desses planos e enfatizar a criação de programas de frentes de trabalho, pois é emergencial o resgate da dignidade humana. Eu apoio e concordo com esse dizer do senhor J. Silva. Por quê? O ser humano, ele precisa resgatar a sua dignidade. Às vezes a pessoa, ele perde o emprego, ele entra em decadência, entra em dívida, e a pessoa fica ali amedrontado, cabisbaixo. Por quê? Porque ele não tem um bom salário, ou às vezes não tem um emprego digno. Então, não é só a questão da pessoa receber um benefício. Apenas receber um benefício não dá dignidade para o ser humano. Mas sim, frentes de trabalho. Isso quer dizer o quê? Recursos públicos, desenvolvimento através das áreas governamentais para poder devolver ao cidadão a dignidade dele poder trabalhar e com seu próprio suor, né, comprar o que ele precisa, adquirir o que ele precisa com o dinheiro que ele tem no seu bolso. Isto é o resgate da dignidade humana. Eu tenho aqui também palavras do meu querido professor, né, da minha faculdade, professor da matéria de ética global, o professor Leonardo Nunes Camargo, né? Aqui ele diz assim, em um dos seus trabalhos, em uma de suas matérias: o ser humano precisa ser compreendido como um ser social, portador de uma dignidade individual e coletiva. Muitas vezes, ele é explorado e oprimido por sistemas econômicos e políticos que favorecem apenas uma casta burguesa. Olha a palavra viva do professor, hein? Ele também diz assim: no contexto atual de guerras, fome, epidemias, degradação do meio ambiente, crises de valores, crises educacionais e políticas, a volta de regimes de opressão, entre outros, a vida deve ser o valor indispensável, inegociável, que devemos proteger a todo custo. Verdade, né? Verdade clara, verdade plena e pura. Isto dito pelo professor Leonardo Nunes Camargo. Aqui está o flyer que eu criei do projeto Pelo Amor de Mãe. Então está aqui. Esse projeto é maravilhoso. Ele foi criado pela senhora Irani de Souza e está ali. Ela trabalha com horta comunitária, ela trabalha com alimentos, né, distribui cestas para inúmeras famílias carentes. E olha as palavras ricas. Projeto Amor de Mãe, enfatizando o mais puro dos sentimentos, o amor ao próximo. Também esse projeto conta com o apoio da JS, tá bem? Porque algumas das vezes a missionária, não podendo fazer ela mesma a entrega dos produtos, ela repassa esses produtos à JS, às mãos do senhor J. Silva, e ele então, com o auxílio da própria rádio interativa, dá o andamento a entregas finais desses alimentos, roupas e calçados também. Aqui também eu tenho um pedacinho da reportagem. Eu sei que aí a visão pode ser meio turva para vocês, mas alguém pode tirar uma foto se quiser. E se alguém também quiser, eu posso estar enviando através de e-mail a reportagem completa para quem desejar. Tá bom? Vocês têm meu número do celular, entrem em contato pelo WhatsApp e pode solicitar que eu envio para quem quiser. Tá joia? Então, aqui eu vou estar finalizando, portanto, a apresentação dos slides. Tá bem?
e procurando aqui falar novamente com vocês. Aqui. Olha, muito obrigado, tá? Aquele ou aquela que pôde dar a sua atenção, tá bem? Muito obrigado mesmo. Grande, forte abraço. Ficam com Deus. Deus abençoe todos de vocês. Amém?